Aqui no Porta Aberta a gente vai trocar ideia, informar, dar risada e abrir as portas pro diferente. Com Lucas Romano e Priscila Oliva. Sempre com um convidado novo e um tema de fritar o cérebro. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da nossa segunda temporada do Porta Aberta. Que saudade, Brasil! Abertinhas e abertinhos, como é que vocês estão? Gente, vocês estão preparados? Esse ano a gente tá cheio de surpresa pra vocês. É isso aí, a gente fez uma pausinha, uma breve pausa, mas agora a gente já está de volta para fritar o cérebro junto com vocês. E o tema, a gente vai começar fritando mesmo. Porque eu não sei até agora se eu entendi tudo que a gente vai falar aqui hoje. A gente já vai começar o ano fazendo aquela perguntinha básica, super simples. Qual que é o seu propósito de vida, Anjos? Você sabe? Pois é, Brasil. O mundo todo ficou vidrado com essa nova animação da Disney Pixar, Soul, apresentando um protagonista negro e levantando inúmeras questões como morte. Qual é o propósito da sua vida? O que a gente veio fazer aqui na Terra? Indicamos que você assista o filme antes deste episódio. Vá lá, assista e depois vem aqui bater um papo com a gente, pois esse episódio terá spoilers. E pra bater um papo com a gente sobre esse assunto, a gente convidou o escritor, publicitário, palestrante, criador de conteúdo e do podcast Negro da Semana. Por favor, recebam Ale Garcia. Uma salva de palmas! Uhul! Bem-vindo, Ale! Tudo bom? Que satisfação em estar aqui, tudo certo? Um maior prazer, muito obrigado pelo convite. Prazer é todo nosso. Demais estar aqui conversando com vocês. Ai, Ale! A gente ficou muito feliz. Fico muito feliz com essa expectativa, pra mim é sempre um prazer poder estar trocando com a galera, né? Pra mim que sou um podcaster solo, né? Sempre aí solitário na gravação dos meus episódios. Então cada convite que me fazem é uma alegria e eu sempre deixo esse recado. Convide-me aí que eu sou parceiro de estar indo no podcast dos outros, só me divertindo e relaxando. Maravilha. Esse que é o gostoso, né? A gente tem que trocar também, né? Como podcasters é super importante isso. Exatamente. Ale, então pra gente começar, fala um pouquinho de você pra quem ainda não te conhece. Bom, vocês apresentaram muito bem, né? Uma apresentação longa aí, parece que é um cara muito pretencioso, mas que é esse egocêntrico. É dono de um dos melhores podcasts da podosfera, Brasil. Exato! Muito obrigado, muito obrigado. Mas não é egocentrismo, não, é que uma coisa vai puxando a outra e se você vê ali com clareza, elas se concatenam muito. Eu sou escritor, essencialmente, o que me levou a criar conteúdo, porque eu quero falar sobre cultura negra em todas as plataformas possíveis. Então, como criador de conteúdo, eu tenho o podcast Negro da Semana, que me levou a criar outros podcasts. Agora, em 2021, vai ser um podcast sobre a história da Black Music, que legal! É, feito originalmente pra Aurelo, tô feliz demais. Tem o podcast, o canal no YouTube, né, também. Só buscar pro Negro da Semana lá no YouTube. Tô pra lançar um romance esse ano, aí, se tudo der certo. Ai, que legal! Vou continuar aí com o trabalho de escritor. Sou palestrante, me meti como apresentador também, agora recentemente. Publicitário também, trabalho com criação de conteúdo, coordenando equipes de content creation em agências também. Arrasou, isso aí. Na vida encontrando vários propósitos. É para isso que estamos aqui. Exatamente. Bom, e já que você falou, né, lembrou que você é tão ligado à música, eu já deixo aqui, gente, uma hashtag Fica a Dica. Pra mim, um dos melhores episódios de podcast que eu já ouvi é o episódio do Negro da Semana com o Antônio Pitanga e o Jairzinho. Nossa, episódio que me fez chorar, né? Não, eu chorava. Episódio eu chorei, assim. O próprio Jairzinho também enxugou as lágrimas do outro lado lá, foi muito emocionante. Eu vou deixar o link pra vocês na descrição. Bom, Brasil, pra gente entrar neste tema maravilhoso da animação Soul, que conta a história do Joe Gardner, que é um músico de jazz que dá aulas em um colégio pra poder sobreviver, mas ele tem aquela incansável busca pra realizar o seu sonho, que é ser um grande músico, né? Porém, no dia que ele vai finalmente alcançar esse sonho, ele sofre um acidente e vai parar numa pré-vida, num outro plano, vamos dizer assim, e ele tem como tarefa ajudar uma alma com o nome 22, que não consegue completar a sua personalidade e não vê sentido em viver na Terra, enquanto Joe faz de tudo pra conseguir voltar pro seu corpo. É basicamente essa história do Soul. E antes da gente entrar pra começar, assim, a falar sobre o propósito e sobre a missão, a gente não pode deixar de falar a beleza que é o filme, né? Traz um realismo maravilhoso, desde a forma com que a direção de fotografia trata a pele negra, o filme todo, ele é de uma beleza muito sem igual, assim, né? E a importância que ele tem, principalmente pra representatividade negra que ele traz consigo. E muitas pessoas achavam que era o primeiro protagonista negro em desenho animado. Não é. O que não é, né? Eu vi um dos vídeos, você realmente falou sobre isso, correto? Correto. Embora seja um problema frequente, enquanto a gente fala muito sobre isso, quanto é um costume que nas animações com personagens negros, rapidamente esses personagens são metamorfoseados
humanos, em animais ou em criaturas fantasiosas, né? A gente teve bem recentemente um filme protagonizado por um negro, tendo um grande astro como seu protagonista, inclusive, o Will Smith, que é um espião animal, só que o cara se torna um pombo durante 90% do filme, né? A gente tem também A Princesa e o Sapo, a gente tem alguns filmes, então eu fui atrás também de que isso não é uma questão só com a presença negra nos filmes, né? Muitos não brancos nas histórias dos filmes da Disney são rapidamente transformados em figuras não humanizadas. Isso é uma questão que vem preocupando há bastante tempo a indústria e certamente há um movimento que está se trazendo para animação que se assemelha ao movimento que está acontecendo nas séries e nos filmes de maneira geral, de potencializar e trazer realmente personagens negros, criadores negros, diretores e produtores negros para fazer a coisa da maneira correta, né? O Soul, apesar de a gente ter um pouco dessa problemática também, eles tentaram fazer a lição de casa um pouquinho melhor. E é engraçado, né? A gente que tá se envolvendo com o filme, dá 9 minutos de filme, ele já morre e se transforma na alma, né? Então a gente sente um pouco de falta de saber mais sobre aquele personagem. Eu falei, né? mas já, e mais do que a morte rápida dele, eu adorei o Soul, mas eu saí do filme sentindo falta de conhecer o protagonista. Eu também muito. Tem uma hora que começa a ficar bastante fluido assim, você pensa, tá, agora que ele tem essa chance, agora vamos ver a vida ideal do cara. Aí o filme termina, sabe? Exato. Eu sonhava demais com aquilo por tudo, né? A vida dele é riquíssima, um personagem muito interessante, um músico de jazz. A gente tem Nova York, maravilhosa, com aquela luz alaranjada incrível que a direção de fotografia conseguiu. E a gente acha que isso vai ser explorado pra gente se apaixonar mais pelo personagem. Aí o filme acaba, sabe? Eu acho que é um filme que ele é bem prejudicado nesse sentido. Sim, faz total sentido. E quando eu tava vendo o vídeo que você gravou sobre a análise do Soul, você fez um apontamento que eu não tinha percebido antes, né? Que embora o filme ele tenha um controle criativo, ainda é possível cometer alguns deslizes quando se trata de representação racial, né? Exatamente, ainda tem alguns problemas, assim, né? O diretor do filme é o diretor de Divertidamente, né? E ele contou o quanto ele ficou incomodado com alguma coisa que ele criativamente não alcançou em Divertidamente. E por algum motivo a história de Soul, quando ele começou a esboçar, começou a trazer sentido pra ele. E quando se achava que tinha um roteiro coeso, eles trouxeram então o Ken Power junto, que entrou como um consultor, mas acabou assinando como co-diretor. E aí pra trazer realmente todas as abordagens necessárias pra se fazer um filme negro da maneira correta, né? Então ele foi responsável por trazer, por exemplo, o diretor de fotografia. Que o filme é excepcional, É excepcional, assim. Então tem muitos detalhes ali, minúcias. Você vê as nuances, os tipos de negritude nele, na mãe dele. Tudo tá muito bem acertado nesses quesitos técnicos, né? Mas tem algumas questões que elas são profundas, mas diz respeito a essa coisa da representatividade da pessoa negra nos filmes, né? Há essa questão de quando o personagem vai pra Terra, na verdade, quem tá tomando conta do corpo dele é a 22, né? Então a gente sabe que o personagem negro é o Jamie Foxx e a gente sabe que a 22, que reencarnou, é a Tina Fey. Então a gente parte do pressuposto, talvez, se a gente for muito a fundo, de que a última reencarnação da 22 teria sido uma menina ou uma mulher branca. Ele até fala no filme, né? Inclusive, ele fala, nossa, você tem a voz de uma mulher branca de 40 anos. Eu me lembrava disso. Ele fala. Essa piada. Então, eles já largam essa piada aí, que é aquele joguinho de piadas pro adulto que tá vendo o filme com a criança. Muito bom, né? Mas então essa problemática, ela existe, ela não é mimimi. Quando eles vão pra Terra e a 22 toma o corpo dele, a gente tem ali uma coisa que é muito simbólica, tá? Então é uma mulher branca que está ali tomando o corpo do homem negro e agindo por ele, ensinando-o, basicamente. Então se trouxe de novo também essa discussão sobre o clichê do white savior, né? O salvador branco. Total. Que é isso, né? Então quando ele tá ali com a 22, tá tendo que reaprender com ela, é ela que o coloca nos eixos novamente, né? Comparando com filmes como Green Book e tantos outros. Então essa coisa da submissão e tal, isso é muito sintomático, é um cuidado que deve ser tamanho, mas que deixaram passar, mas não é o que, de maneira geral, enfraquece o filme. A gente conversou que, pra mim, o que enfraquece o filme, eu acho que é essa profundidade mística excessiva dele, que se a Pixar não cuidar, vai acabar se tornando uma produtora de filmes pra pessoas adultas, né? Exato, a gente sempre vai ter que ficar produzindo conteúdo pra explicar os filmes deles, né? O tempo inteiro. Exatamente. Eu até, bom, Ale, a gente já até tinha falado disso, eu queria saber como foi a sua experiência com o seu filho assistindo, porque a primeira vez que eu assisti, eu tive dificuldade, eu falava, não, calma. Tem que pausar, volta, tem que pausar. Tem que pausar, tem que voltar. As referências intelectuais ali que só adulto mesmo pega, né? Principalmente as pessoas que tentaram guiar a 22. Eu queria saber como foi uma experiência assistindo o Soul com uma criança. A minha expectativa pra ver Soul não era nem só em relação a ser um filme infantil pra agradar meu filho, que é uma criança, mas
pra mim tem sempre essa muita importância de trazer um filme pra ele, que é um filme com protagonista negro, pro meu filho negro, né? E aí, quando começa aquele filme lindo, Cidade de Nova York, folhas maravilhosas, luz, músico de jazz, dando aula, ele como professor também é muito legal. A gente, pô, que personagem legal, uma profissão massa, um personagem negro num filme da Pixar e tal. E aí, decepciona realmente que aos 10 minutos de filme o cara caia num bueiro e se torne aquele ser azul esverdeado lá, né? Então isso levanta preocupações muito grandes, assim, né? De mensagens que isso envia para crianças, né? A gente pode entrar no debate mais profundo, né? Como é que isso perpetua a representação do sucesso negro em produções cinematográficas. Primeiro porque a gente tá aqui pra esmiuçar, né, galera? Então vamos esmiuçar. Bora! Sim. Tempo de tela, mas também tem várias questões assim. Ele é um personagem que tá ali trabalhando como professor, porque ele não consegue o emprego dos sonhos. A gente vê que tem ele é meio sustentado pela mãe dele, que já sustentou o pai, que também era músico. Então, a gente tem um personagem que não é um cara bem sucedido. Isso pra mim já é preocupante, assim. Mas tudo bem, ele tava se encaminhando pra realizar, pra ser um músico, ele é talentoso. Sim. Isso é muito importante, ele é muito talentoso. Só que quando ele nem realiza isso, né, e realmente tá prestes a ter um sucesso, e o cara morre, aquilo tudo ali é muito, muito triste. E ele já entra numa rota de questionamentos que são profundos e que demoram pra engatar na diversão. Total, e ainda tem aquela parte de logo no início que ele acaba virando um mentor, né? E ele tá com um nome colado nele. E o exemplo de sucesso, justamente quando ele tá lá, é de um psicólogo branco. É um homem com branco. super feitos. E ali ele justamente tentando ressignificar a vida dele, como se a vida dele não fizesse sentido nessa comparação, né? Exatamente, como se estivesse reafirmando que ele é um fracassado e precisa realmente se reafirmar quanto a isso, assim, né? Muito, muito complicado. Eu me lembrei aqui de um momento, uma cena de constrangimento racial muito grande, né? Que quando a personagem Terry sai em busca do Joe na Terra e ela confunde um outro homem negro com o Joe e acaba traumatizando ele, né? Então aí, de novo, ainda que, né, que não se queira, mas acaba caindo nesse clichê cômico que sempre foi de colocar no mesmo balaio todas as pessoas negras, todas as pessoas orientais, né? Que comumente em produções são sempre confundidos, são sempre pessoas que são colocadas como um único tipo de pessoa, né? A luta pela busca pela identidade, né? O que exatamente não tá sendo feito no filme, exatamente, né? Exatamente. Total. Viu, turminha? Vamos todo mundo assistir de novo com outra perspectiva agora, tá bom? E vamos lá fazer contrapontos culturais muito contemporâneos. Que discussão que está sendo trazido agora à tona de novo por causa de Big Brother Brasil, né? Porque olha só, eu fui um dos primeiros caras a comemorar ali. Temos 9 pessoas negras na casa. E a gente tá tristemente vendo que as pessoas negras têm suas particularidades e algumas têm atitudes e ações bastante horrorosas, denunciáveis e condenáveis, inclusive, pela comunidade negra, né? Então, isso é um marco de que nós somos muito diferentes entre nós, mas também é preciso entender, respeitar essas diferenças e, enfim. Tem só, fazendo um parênteses desse assunto, Ale, tem só uma coisa que me preocupa, se não é proposital. O Big Brother, tu diz? Porque foi muito cobrado. A direção, a inserção deles, tu diz, Priscila? Se não é... mas eu não tenho dúvida nenhuma. Pra enfraquecer mesmo? Não, certamente. Mas não, aí que tá, enfraquecer pode ser uma consequência, mas olha só que loucura. Eu sou publicitário, tenho 15 anos de carreira, então eu nunca vou deixar de analisar as implicações mercadológicas dessas decisões que envolvem inclusões repentinas, discussões e diversidade, ainda mais pós-2020, e quando tantas produções vieram trazendo essa discussão e virou um grande tema. A diversidade e a inclusão de pessoas negras, indígenas, LGBTs, tanto, né, no mercado de trabalho quanto em produções diversas. Sim. E ano passado, analisando o Big Brother, a gente teve ali a presença gigante de Babu e de Thelma e tal, trazendo discussões importantes que foram profundas, que serviram para mobilizar a internet. E eu acho que o primeiro fato é o seguinte: mobilização. Entenderam, vamos trazer aqui a figura do Boninho como o grande cara que gerencia tudo isso, que isso gera muito pano pra manga. Isso gera discussões apaixonadas, acaloradas, vai gerar discussão e movimento no Twitter principalmente. Eu vivo lá e você pode assistir o Big Brother inteiro lá com mais precisão do que se assinasse o pay-per-view, né? Então o Boninho viu que realmente é pano pra manga, viu também que precisava se atrelar a um discurso de diversidade, porque seria ridículo continuar de novo com uma cota de trazer ou duas pessoas negras. E eu acho que realmente houve, cara, então vamos fazer um barulho, vamos trazer uma rapaziada gigantesca, dividir eles pipoca e os conhecidos ali do camarote, vamos trazer bastante pessoas negras pra causar realmente com diferentes tipos. Mas acaba trazendo essas surpresas desagradáveis também, né? Quando a gente tem uma figura
figura que é uma estrela pop, que vai pra casa, e eu aqui como observador do mercado de entretenimento já questionei pra caramba de cara, o que essa mulher tá fazendo aí? Eu acho que ela tinha muito mais a perder sempre, antes de conhecer o seu temperamento como pessoa. Eu entrevistei ela 2 vezes pro podcast, entrevistei ela pro Bradesco também. Eu ia te falar que eu falei, eu mudei o meu conceito. Confesso, eu não ia com a cara dela. E depois do seu programa, eu falei, gente, uau! Que incrível! Que triste isso, que né? Incrível! Pra mim, ela é só uma pessoa querida com uma puta de uma história, sabe? Contou tudo 2 vezes. Mãe aos 16 anos, criou o filho, batalhou, se tornou uma rapper. A menina tem um estúdio gigante em casa. Maravilhosa, produzindo pra outras pessoas. Cara, fica assim, sabe? Ela é uma super artista pop. E aí, que é lá, sabe? Sei lá, cara. Tô aqui... espero que não me anulem questionando as escolhas da mulher negra, né? Mas tô falando aqui como um cara de mercado, realmente, sabe? Sim, cara, claro. olha o tiro que saiu pela culatra. Ela perdeu já mais de 200 mil seguidores, isso em 10 dias de Big Brother. A GNT cancelou a temporada nova do programa dela na GNT. Cara, é terrível, assim, né? Sim. A gente tem, né, episódios de realmente assédio moral ali, de distúrbio que pode causar problemas de saúde mental que são fortíssimos, né? Então é muito, muito delicado. Mas aí agora já, cara, eu fiquei bem deprê mesmo, assim. Eu fiquei muito, muito, muito pesado as coisas. E acho que pode analisar um pouco do reflexo do que a gente viveu também no passado, né? A gente veio num ano de saúde mental muito complicado, né? Então a gente tá preso dentro de um programa onde você vira o foco das pautas, você tem uma necessidade de querer vomitar tudo aquilo que aconteceu todos esses anos para aquelas pessoas, né? Então gera um pouco dessa ansiedade. Acho que foi infeliz nessa primeira semana de programa, que parece que foram 3 meses em 6 dias. Inacreditável, cara. Né? Acho que tem um pouco desse reflexo da quarentena que a gente já vivia antes em relação à nossa saúde mental, né? Tem, tudo tá sendo mais intenso desde então, né? A quarentena trouxe intensidade em tudo. E tudo tem 2 lados, né? Assim como a felicidade gigantesca era muito intensa, realmente a crise e as brigas seriam muito, muito intensas. As discussões, e realmente estão sendo. Então, parece que é reflexo realmente de estarmos aprisionados em si mesmados. Isso vai repercutir com uma panela de pressão, né, na opinião da pessoa que assiste e que repercute nas redes sociais. E quando você tá consumindo isso, as redes, assistindo isso na TV, parece que você tá cercado disso, e é muito louco que você na sua casa, no sofá, sente os efeitos daquilo ali. E isso é uma responsabilidade mental que a emissora tem com as pessoas e que precisa ser mais cuidada, sabe? Sim, essa é uma grande questão. É sempre a coisa do até onde vai essa exploração em nome do entretenimento, em nome da audiência, né? Que hoje eu tava lendo uma matéria, por exemplo, que eles estão com fila de espera de anunciantes. Caramba, não, é gigantesco assim. Gigantesco, bizarro, né? Gigantesco. Eu trabalho com anunciantes da casa, né? Então a gente tem um trabalho de realmente até conter crise. Saber o que vai acontecer, saber qual o próximo passo a dar. É um programa que dá 1,5 milhão pro vencedor, tem uma produção ali que ela é caríssima, mas eles de cara já startaram um programa com mais de 700 milhões de reais arrecadados só em patrocinadores. Sim. É uma máquina de fazer dinheiro absurda, em que talvez se fique cego ao grau de responsabilidade que eles têm, mas é preciso trazer essa responsabilidade à tona, assim, não dá pra se imiscuir de quanto isso forma, pauta discussões e é responsável por levantar debate sobre saúde mental das pessoas, né? Sim, total. Aí entra a questão, né? Vale a pena atingir o seu propósito passando por cima da vida dos outros? Aquele que tenta achar um gancho, né? Qual o propósito que esse programa está cumprindo e que propósito ele está destruindo? Grande questão. Então... Na verdade, o que é o propósito, né? Porque no filme, pelo menos, a gente ficou... Eu tive dificuldades de até horas assistindo, nem eles souberam explicar de algumas maneiras. Até eles tiram o próprio sarro, né? Falando, não, você tá confundindo o propósito com a sua missão. E aí eu fico na dúvida realmente nas pessoas vivendo a vida delas, né? Por exemplo, a gente até falou em termos da Carol, será que ela precisava mesmo estar lá naquele programa? E aí vem naquela questão da gente mesmo se perguntar o que a gente tá fazendo da vida. Será que eu preciso disso agora? É o meu propósito participar disso? O que é, né? A gente vive nessa busca que às vezes pode fazer muito mais a gente se perder do que se encontrar, né? Exatamente. O propósito ele é complexo, assim, mas eu tento simplificar ele porque ele ajuda a questionar muito as suas ações do dia a dia, assim, né? Eu falo muito que o propósito é o motivo de você fazer o que você faz. E a gente vai entrar numa esfera que ela é extremamente profunda, que tem a ver com o que você faz na vida. E aí é muito louco, né? A vida, normalmente, a gente confunde muito com a
as atividades da nossa vida. O que você faz pra viver? É o tipo de pergunta que os americanos fazem. O que você faz pra viver? É como se a profissão determinasse a sua vida, né? O seu dia a dia, as coisas básicas que você faz na vida, e não, Tava né? falando ontem com a professora de inglês. Pra viver, eu como, eu bebo Eu água. respiro. É isso que eu faço pra viver. Só que eles querem a resposta, o que você faz pra viver, o que você trabalha. Já defini, né? Como se o trabalho fosse a razão da vida. Não. Então, propósito, pra mim, aí indo no sentido mais profundo de por que você faz o que você faz, pra mim tem a ver com o que você deseja pra sua vida. Qual é o resquício de imagem que você quer ter quando você não estiver mais aqui? Qual a lembrança que as pessoas vão ter a seu respeito, né? E quando isso se estabelece pra definir o que você vai fazer com isso, aí sim, pegar o propósito, fazer algo com ele, aí sim é tornar ele uma atividade prática eventualmente, fazer ele entrar em ação pra alguma coisa, né? Pra mim, isso se tornou muito claro quando eu comecei a produzir conteúdo de cultura negra, assim, né? Pra mim, o meu propósito é muito esse, assim, é enaltecer e potencializar a cultura negra, as pessoas negras. Eu tenho isso como propósito de vida, e quando eu vi que isso estava enraizado em mim, antes de pensar em profissionalmente fazer algo com isso, e como isso naturalmente na profissão veio surgindo, aí que as coisas foram ficando mais claras ainda, sabe? Porque assim, eu vou te explicar. Eu nasci numa periferia em Porto Alegre, que é um bairro chamado Restinga, que é um bairro que ele nasceu muito parecido com a Cidade de Deus no Rio de Janeiro. É um bairro que Porto Alegre criou nos anos 70 pra tirar do centro da cidade todos os recém-chegados do interior e pessoas que estavam construindo seus barracos e que, segundo eles, enfeiavam os bairros novos de Porto Alegre. Fazer aquela limpeza étnica e social, né? E se criou um bairro do zero, com casinhas iguais, muito parecidas com aquelas casinhas que a gente vê no começo do filme Cidade de Deus. Mas, bem, é um bairro que cresceu, é um bairro como qualquer periferia, eminentemente negro, mas um bairro que eu sempre vi com muito orgulho de si, de como ele cresceu. E a minha casa, apesar de eu ter crescido como um cara de classe baixa, meu pai sempre cuidou com o que ele trazia pra dentro de casa e sempre tentou nos dar uma formação pra mim e pro meu irmão. Meu pai, né, com profissão, era um secretário de escola, então ele tinha muito acesso a trazer livros pra casa. E ele tinha uma amizade com uma pessoa que trabalhava numa gravadora de vinil, então ele também trazia muito vinil, e olha só, né? Então isso formou nessa base. Ai, que demais. Eu, sem pressão nenhuma, comecei a furungar aquelas estantes e me apaixonar por literatura. Aí eu me tornei um grande leitor, e aí comecei a escrever, e aí tu vê isso, e vê essas obras, e ter acesso aos discos que eu tive. Isso pra mim veio me trazendo um amor pela cultura negra que era natural, que nunca foi militante, foi uma coisa, cara, a gente é foda demais, tá ligado? E só à medida que eu fui amadurecendo, indo pra universidade, né, e na universidade também foi uma complicação. Eu fui estudar numa escola particular, a PUC, e fui fazer publicidade, um curso muito elitista e branco, Total. muitos colegas brancos, e fui ali abrindo meus olhos e vendo as coisas, e obviamente quando eu me preparava pra ser um comunicador social, começava a ver isso, a pouca ou nula representação imagética e simbólica dos negros na comunicação, na publicidade, como atores e modelos, como diretores, como pessoas que decidem. E isso foi me dando agulhadinhas. Ao longo da minha trajetória eram agulhadinhas que me vinham, assim, sabe? Quando eu comecei a conseguir ter algum tipo de poder, de seleção, de escolha, eu comecei a querer mudar o jogo, né? Não, olha só, isso aqui não é nem natural. Claro. Não é nem por capricho, muitas aspas aqui. A gente vive num país com 56% de pessoas negras. E é muito o que você falou num vídeo. Como é que uma criança pode ansiar por um propósito, sendo que ela não vê isso, sendo que ela não vê isso materializado, né? Como é que ela pode desejar algo se não tá ali, né? Exatamente, é preciso se ver pra desejar, né? A Marian Wright fala isso, que ela é uma educadora norte-americana, e ela fala isso muito claramente, assim. A representação, a nossa presença em lugares até então considerados de elite, lugares de presença e aparição, não é mimimi. É uma coisa muito natural. Então eu quero que o menino negro da periferia veja um personagem que é um médico negro pra ele saber onde ele pode chegar, sabe? A gente teve, e a publicidade é responsável por isso, a televisão, a cultura de massa é responsável por isso, a responsabilidade é muito grande. Há pouco tempo atrás a gente via a responsabilidade de campanhas gigantescas, por exemplo, que sempre que colocavam uma pessoa negra traziam o negro como jogador de futebol, como o músico exótico com seus dreadlocks, como a negra sexualizada do samba. E aí as pessoas veem isso e conseguem, é isso que eu posso ser, sabe? Quando eu comecei a fazer o podcast, né, tu pensa, cara, mas parece tão básico, assim, vou falar de grandes pessoas negras, e cantores, e música, etc. E aí tu começa a receber mensagens emocionadas de uma galera, assim, de uma galera novinha. E de pessoas mais velhas, pessoas, caramba, eu ouvia a Elza Soares desde que eu era menininha e só agora eu conheci a história dela porque alguém contou toda a história dela.
dela, sabe? Algo tão básico sobre pessoas que você não consegue encontrar material farto sobre potências tão gigantescas. E eu começava a procurar isso em blogs. Eu quero saber mais da vida da pessoa e não encontrava nada. E a gente tem que ir aqui, né, a cada degrau ir fazendo com que nós sejamos absorvidos, que através do quanto a gente é talentoso, o quanto a gente gera grana, o quanto a gente é bonito, só assim pra gente ir a muita pontada, muito soco em ponta de lança e desbravando alguns lugares, né? Total. É muito sofrido isso. Ai, Ale, eu vou ter que perguntar. O que causa isso, por exemplo? Porque mesmo com toda a questão que teve e ainda tem racial nos Estados Unidos, as pessoas ainda têm um pouco mais de chance de ascender do que aqui. Não sei se existe um problema, pra mim são vários problemas, mas onde é que vai essa questão? Pra mim é basicamente uma questão que é o seguinte: a cultura pós-escravocrata se deu de maneiras diferentes nos dois países. No Brasil, os negros acreditaram na falácia da miscigenação racial como esse grande povo cordial que nós somos e que nós devemos viver unidos, sem ver que isso foi mais uma estratégia de querer manter o controle sobre as pessoas negras, né? Nós somos um povo muito miscigenado, mas miscigenado a partir de violência, a partir de estupros de mulheres negras para os senhores brancos. Sim. Então, realmente, a miscigenação aqui nunca foi uma questão cordial. Nós não somos um país do bom negro, do bom crioulo. Nós não podíamos deixar que trouxessem sobre nós essa série de nomenclaturas: mulato, cafuzo, caboclo, sarará, que só trouxeram mais confusão para que os negros forjassem a sua identidade como pessoas negras. Aqui é muito normal e tu não pode acusar quando alguma pessoa, por miscigenação, eventualmente, ao sentir que, por ela ter fenótipos que talvez sejam mais claros, mais europeizados, que ela queira escapar de uma opressão ao se declarar como parda, eventualmente branca, como a gente vê vários casos que acontecem. E isso é muito mais claro nos Estados Unidos, em que mesmo pessoas claríssimas, pessoas que poderiam ser tomadas como brancas pelo brasileiro branco comum, falam: não, eu sou uma pessoa negra, a tez dela é branca, mas ela sabe a sua origem. É muito claro isso. Então, nos Estados Unidos, os negros se enxergam muito mais como um povo, e os negros não se enxergam tão fortemente como um povo culturalmente, porque nos foi tirado isso. Nos foi, através dos diversos intelectuais, através de Casagrande e Senzala, trazido essa noção da cordialidade racial, que é uma grande mentira. Vamos nos unir, não vamos brigar, não vamos fazer nada em separado, porque vai dar tudo certo. E não deu certo lá no início, porque acabou a escravidão, a gente foi jogado à deriva, sem emprego, sem terra. Enquanto isso, os descendentes dos europeus foram recebendo como herdeiros tudo. Total. O dinheiro, a casa, as terras, os grandes territórios. Então, dizer que a gente teve o mesmo ponto de partida, não houve o mesmo ponto de partida. Então, para se chegar no mesmo lugar, vai ser durante muitos e muitos anos. E isso só serviu para criar esse racismo que ele se formou como uma estrutura na sociedade, em que se teve essa noção que foi sendo cada vez mais arraigada. Não, as pessoas negras são inferiores. Então, os brancos foram trazendo isso como uma continuidade de se manter um poder que os brancos, senhores de casa, antes tinham. Então, eles querem perpetuar e vieram perpetuando isso culturalmente, inconscientemente, naturalmente. Então, isso é muito, muito forte e tem implicações tão sutis, tantos detalhes, tantas diferenças. Isso é muito, muito louco, assim, sabe? Tudo isso que você falou faz muita relação com o apagamento da epistemologia, né? Eu tava lendo umas coisas da Djamila que ela fala exatamente isso, esse apagamento da epistemologia negra, né? Do estudo de pessoas negras. E quando você fala da dificuldade de buscar a história de pessoas negras fazendo seu podcast, seja na música ou em outro campo, é sobre isso, né? Exato. Existe esse apagamento. Por isso que eu acho tão importante o seu trabalho, Ale, de você ter encontrado esse propósito de trazer a visibilidade negra para que gerações futuras possam ter acesso a esse material, né? É um puta de um propósito. É fundamental isso, e eu amo fazer isso, mas ao mesmo tempo é um cotidiano de choque, do tipo assim, como é que não sabiam disso? Como é que vocês não conhecem isso, sabe? Eu fico assim... Nova geração, vem comigo. É tipo algo assim, que né? deveria ser conhecido por todos, como tanta cultura europeia é conhecida, e a gente vai entregando isso agora, e a gente tá em 2021, as pessoas se emocionando, caramba, e caramba! Então são pessoas cujas histórias não são contadas, e que realizações, produções e vozes, como a de Emicida e tantos outros, são fundamentais para trazer, mesmo que seja para deslumbrar pessoas que deveriam estar sabendo disso, mas que não sabem, porque não há quase documentação sobre isso. Dia 1º de fevereiro foi aniversário, se estivesse viva, da Lélia Gonzalez, uma das vozes mais importantes do feminismo negro, da luta antirracista, e em contrapartida a gente tem pouquíssimas obras publicadas dessa grande
grande intelectual. Então isso é muito triste, assim, né? Sim. E a gente tem que estar sempre ali, feliz agora. Pô, saiu uma obra da Jamila Ribeiro agora. Saiu uma obra do fulano, sabe? Comemorando cada pequena conquista e cada chance que o negro tem de contar sua história. Total, e tá mudando, né? Graças a Deus. E Ale, eu queria fazer uma pergunta pra você, que eu tava vendo um vídeo que eu achei lindo, que você colocou um pouco do seu relato, da sua busca, e tem uma parte da sua vida que você fala que o seu pai, ele disse que um homem negro precisa trabalhar sempre 10 vezes mais. E eu queria saber se essa cobrança que se manteve em você durante muito tempo acabou dificultando o encontro do seu propósito. Na verdade não, mas eu sou, acho que um ponto bem fora da curva, assim. Realmente eu não gosto de me dar muito como exemplo nesse sentido, porque não dá pra ser exemplo, não dá pra ser parte dessa coisa de meritocracia que tanto querem defender, porque não é sobre mérito, né? É sobre poder acessar. Mas eu sou um ponto fora da curva no seguinte sentido. Isso pra mim nunca pesou, pelo contrário, era uma frase que retumbava pra mim como um fator de, tá, então eu vou lá atrás, meio natural, assim. Porque Total. eu comecei a ver isso, sem que me fosse dado acusações, olha ali, como o branco se deu melhor, olha ali. Não, eu comecei a ver isso naturalmente, como uma criança observando, como um adolescente, no meu bairro. Aí eu ia para o aniversário de um amigo branco de um bairro mais de elite e todo mundo era branco com grana lá e etc. Começa a ver isso aí e começa a entender um pouco disso e esse processo de como é mais esforçoso pra gente. Então pra mim isso sempre foi uma válvula de potência, assim, cara, vou sempre fazer mais, eu vou sempre fazer mais e meio CDF que sempre fui, cara, vou me puxar no colégio, vou me puxar muito, assim, querer mostrar muito trabalho porque eu gostava disso. Então pra mim era muito natural. Só que quando eu trago essa mesma frase, né, no Instagram, nos meus conteúdos, eu vejo o quanto isso é uma realidade para várias pessoas negras. Várias pessoas negras ouviram essa mesma frase dos seus pais, assim, com consequências que para vários deles foram muito mais dolorosas do que para mim, que afetou saúde mental, que foi como um peso, como uma coisa de o que eu tenho que buscar, o quanto tem que se demonstrar ser melhor. E ter esse peso nas costas tão cedo, isso é muito doloroso, isso realmente, né, abre muita dor, porque você não pode ser quem você simplesmente é, você tem que estar sempre lutando e querendo correr atrás de algo maior, e às vezes você não consegue simplesmente, o que você tem pra entregar é aquilo. Então a gente não pode deixar de considerar tudo isso, levar isso em consideração quando a gente tá falando sobre o peso que ter uma missão, entre aspas, como essa nos traz, né? Sim, e fazendo um paralelo com o que você falou, Ale, com o filme, a gente percebe como o peso da palavra, ele pode fazer desde você encontrar o seu propósito, como se perder na vida, né? Porque tem uma cena do filme que pra mim é muito marcante, eu até me arrepia quando eu falo, que é onde eles mostram aquele plano que é uma mistura do físico com o espiritual, onde as almas elas viram quase monstros por serem tão afetadas pelos pensamentos malignos que elas têm, pela depressão, por achar que você não é capaz, como vira uma bolha energética negativamente de não merecer viver aquilo, e como carregar certos pesos te desestabilizam, né, totalmente, de você se encontrar. Isso é muito, muito importante e a gente vê como até isso é complicado e nos foi pouco dado na nossa trajetória de pessoas negras que vão entrando na sociedade e querendo ascender, né? Se você ficar esperando a televisão te entregar isso, mesmo sendo uma concessão pública, não há nenhuma ingerência na realidade, se você analisar bem sobre a televisão, como ela deveria ter por ser uma concessão pública, em ela trazer a educação que ela deveria trazer para todos os tipos de pessoas, né? Então a gente cresce ali realmente só recebendo estereótipos que são alimentados. Crescer nos anos 80 era crescer vendo o negro com o pior papel, do bêbado, do mulambento, do pobre, da negra assanhada, vendo o blackface, vendo o negro como objeto de escárnio. E como é que isso, uma concessão pública, é permitido? Um negócio muito, muito espantoso e revoltante, tá ligado? A gente tem que defender de iniciativas ali extremamente limitadas. Não, mas a TV educativa e etc. Cara, pelo amor de Deus. E é revoltante, né? Eu fico imaginando aqui o jovem assistindo essa televisão e vendo que o que é mostrado é o que é o resultado, né, do que ele pode ser. Eu posso estar dando um exemplo chulo aqui, mas eu vi um vídeo no YouTube uma vez que mostrava um garotinho que ele pegou 2 feijões e plantou os 2 feijões num copinho com algodão. E aí todo dia ele acordava e proferia algumas palavras para esses copinhos. Num copinho ele só falava coisas positivas: você é o melhor copinho do mundo, você é o copinho incrível, você é bonito, você é lindo. E o outro copinho ele falava coisas negativas: você é o pior copinho que existe, você é horrível, você é do mal. E aí com
com o tempo, esse copinho que ele falava coisas negativas, ele apodreceu. Então a gente percebe o poder da palavra. Então é muito triste de observar que isso pode estar acontecendo diante dos nossos olhos nessa sociedade, sabe? Exato. É sobre a opressão. É sobre a opressão a partir dos inputs que te são dados, assim, né? É sobre a gente ter que comemorar, ter a presença de Maju Coutinho no jornal mais importante diurno da maior emissora do Brasil. Ver a menina que olha ela e reconhece ela na pele, no cabelo, se emocionar. A gente, em 2020, ter que se emocionar com isso são conquistas que deveriam ser básicas, mas que a gente tá ainda aos poucos conquistando. É muito louco. Tem um paralelo que é ótimo de fazer, que combina com esse teu exemplo, Lucas, que é do livro, que é o meu livro preferido de todos os tempos, que é O Olho Mais Azul, da Toni Morrison. E é essa menina negra que ela cresce num lar de abandono, né, com pai alcoólatra, ela é colocada de um lado pro outro em instituições de orfanatos, vai morar em casas também não estruturadas, uma menina negra que sofre a vida inteira, chamada de feia, que ela não presta, e ela acha que tem um meio de sair disso, de parar de sofrer, que é ela conquistar os olhos azuis, que é a atriz Shirley Temple, que é o ícone de beleza, aquela menina de pele cor de leite, adorada na televisão e no cinema, é o ícone de beleza no país. Então, se ela tiver os olhos mais azuis, ela vai, então, passar a ser amada. É basicamente isso o livro, sabe? É muito doloroso, profundo e triste, e é uma obra que explica o racismo de uma maneira extremamente clara, sabe? E explica esse desejo de que é preciso se ver pra querer ser, pra desejar ser. Então, os exemplos são fundamentais, as representações são fundamentais em todos os campos. Então, realmente me choca muito quando tem que estar ouvindo em Twitter e etc. Ah, lá vem o pessoal fazendo mimimi porque colocaram uma galera negra, foram um recorde de negros indicados no Emmy ano passado, esse tipo de coisa, sabe? Isso é muito importante, isso é fundamental. Sabe? E fundamental, eu tô, né? Vamos esperar um desenho, uma animação, ainda que a gente tenha um personagem negro, o filme inteiro, que a gente conheça a história dessa pessoa, e não a gente termine o filme e fala, tá, mas eu não sei, eu não conheço esse protagonista, sempre né? com uma dor, né? Uma dor. É muito ruim isso, porque tem que usar sempre as presenças negras nas obras, nas produções, sempre trazendo um elemento de dor. Eu falo muito que, assim, ó, o que é mais importante para que a cultura negra aconteça, para que o racismo um dia deixe de existir, é a normalização das presenças, assim. Então é que cada vez mais a gente veja a obra onde não exista necessariamente discursos raciais só porque existem pessoas negras naquela obra. Não tem que ter toda a obra tem que ser panfletária. Quando surgir um negro, ele trazer um discurso apaixonado, ele tiver sofrido e ele falar da família que sofreu, ele vir de um cenário de racismo absurdo. Não, a gente tem que naturalizar as coisas, assim. E ainda que a gente festeje muito, e é maravilhoso, e faz parte desse processo, mas ainda assim é mais fundamental ainda cada dia mais a gente ter obras, como eu falo sempre de uma série que eu adoro demais, que ela se chama Insecure. Eu não vi. De uma atriz, produtora chamada Issa Rae. É uma série da HBO maravilhosa. Que é basicamente o dia a dia de mulheres negras. Em que elas trabalham, namoram, se separam, etc. E é muito naturalizado a existência delas. Obviamente, como uma série que se passa nos dias atuais, vai haver alguns discursos de raça. Mas isso não é a espinha dorsal da série de jeito nenhum. Não, sabe? Então, cada vez mais esse tipo de obra é muito importante pra gente ter a normalização e não estranhar. A gente não estranha ver um Friends com 6 protagonistas brancos, né? Então, pra que estranhar quando tu vê uma série que só tem protagonistas negros, que não necessariamente fala de negritude? E, Ale, uma coisa assim que eu e o Lucas, a gente ficou pensando, né? Até por a gente não ter muito contato, não saber muito da vida do Joe Gardner, falando do Soul. Pra você, qual que era o propósito, a missão da vida, ou a missão da vida do Joe? Cara, isso é complicado, né? Porque eu nunca falo muito sobre missão. Porque assim, ó, eu tendo um ranço da missão como aquele statement que é anunciado sobre a empresa, sabe? Sim, a missão da nossa empresa é conseguir conquistar, porque teoricamente a missão é algo que você toma pra si como uma atitude prática pra realizar. Pra chegar no propósito, digamos. Porque o propósito é uma coisa que ela é parada em si, ela é um fato que não foi colocado em
em ação. Colocar em ação, eu digo muito que seja, então, talvez, a melhor definição de missão, talvez. E aí, pegando um exemplo bem banal de empresa, né? Nossa missão é garantir que mais pessoas tenham acesso à água de qualidade. E aí, ela vai fazer isso de qual maneira? Facilitando o acesso, o preço, etc. daquele produto, aquela água que ela está oferecendo ali. É uma missão que, para ser posta em prática, precisa de várias atitudes, né? Negociar com o mercado, estar presente em vários pontos de venda, etc, etc. Se a missão do Joey era usar a música, que eu vejo como seu propósito de vida, mas trazer isso como algo que deve ser colocado em prática, a missão dele, pra mim, envolve em colocar isso em plataformas e meios que alcance pessoas. Porque, olha só, se ele tem como propósito de vida se relacionar com a música como algo da vida dele, se a música é a vida dele, e ele está fazendo isso, e aí pra ele isso pode ser limitante. Como um professor, em que ele acha que ele não tá utilizando toda a potência do propósito dele, e que ele vai sentir que o propósito dele está sendo colocado em ação quando ele realmente está executando através do seu talento aquele que é o seu propósito. Então eu acho que isso acaba sendo a missão que ele não tinha conseguido realizar a tempo, que ele ia conseguir a partir do momento em que ele conseguisse se tornar um cara residente num clube de jazz, sabe? Embora a gente possa questionar, porque, cara, mas aí tem que ver o que é o desejo de vida do personagem, né? Ele, como professor de música, também tinha ali uma missão a cumprir, né? A fazer com que... E ele percebeu o prazer em fazer isso depois, Exato, né? Porque a música pode ser levada para pessoas de diferentes maneiras. Sim. Instigando a paixão numa pessoa, né? Num aluno, mostrando como culturalmente educá-la a partir disso. Mas realmente ele tinha esse pulsar dentro dele, de que a realização do propósito dele, ou talvez que essa sua missão, era fazer a música na prática. Era executar a música para um grande número de pessoas e tocá-las a partir de então. Porque a gente não pode abrir mão de como a execução é responsável por como o propósito dele se espalha, né? E aí, pô, tu vê, eu comecei respondendo a tua pergunta, Priscila, sem saber muito bem sobre isso, mas a maneira como você realiza a missão, acho que faz todo sentido, porque tem isso, né? Eu tava pensando, se eu tenho isso como propósito, que é potencializar pessoas negras através de inspiração, a minha missão vai ser fazer isso acontecer, fazer isso chegar até elas. Sim. E eu acho que eu sou bem sucedido quando eu consigo fazer a partir do meu jeito de contar isso, através de um vídeo, através de um podcast, através de um texto, porque eu vou saber a maneira de contar aqui daquele jeito e fazer com que a missão seja bem sucedida. Então acho que tem muito a ver com isso, sabe? Fazer com que a missão aconteça realmente, para que o propósito não seja algo vão. Sim, né? exato, totalmente. Eu confesso que no filme eu fiquei um pouco confuso quando eles tentam explicar o que é a missão, o que é propósito. E eu acabei chegando à conclusão que, em termos de nomenclatura, vai muito de acordo com o que você acha que melhor representa a sua busca, né? Mas também não dá pra você ficar buscando muito, né? Senão a gente acaba se perdendo. É que no filme eles falam em inglês a palavra sparkle, né? Que traduzido pro português quer dizer brilho, pulsação, o fagulho, paixão, né? isso. E aí eles traduziram pro português como missão, o que confunde mesmo, né? Então eu acredito que pra quem tá ouvindo, o importante é você não se preocupar em querer buscar isso o tempo todo. Exatamente. Eu acho que a vida vai acabar te dando meios pra você encontrar a sua missão. Perfeito. E pra isso você criar propósitos diferentes ao longo da vida, porque eles vão mudar, né? As nossas relações mudam, isso, porque... as nossas causas mudam. Então não existe uma regra, mas sim a gente colocar em prática pra gente poder atingir isso ao longo da vida, né? E essa frase que ela é muito esclarecedora disso, né? Que o propósito não é nada se não é colocado em ação. Ele é só uma ideia, é só algo que tá ali, né? Então, se você não coloca em ação, não arranja meios de fazer ele acontecer, ele é realmente vão e ele não tem razão de ser, né? Sim, ele é uma ideia que não foi levada e não foi colocada em prática no universo. E eu acho que a gente também pode entrar numa questão também, porque isso hoje, essa questão do propósito, da missão, é muito usado nas questões dos coaches, né? Nos cursos de coach que tem por aí. Mais um motivo que acaba gerando um certo rechaço algumas pessoas em se estender nesse tema, né? Exato. E porque vende-se uma coisa também que todo mundo tem que ter uma vida incrível, que vida incrível entende-se por muito dinheiro, uma fama estarrecedora e aquela vida louca, né? Tudo, você vai viver tudo, a vida. E às vezes não, e a vida às vezes é só viver a vida, né? A missão, a coisa, e tá tudo bem. Desde que eu acho que você viva de acordo com os seus princípios, os seus valores. Entender o que é valioso pra você, tá, né? Ok, você não precisa ser um grande astro do rock. Tem que estar de bem consigo mesmo, com as suas escolhas, com as suas limitações, sabe?
não ser frustrado enquanto isso. É óbvio que se você se sentir insatisfeito, você tem que fazer tudo que tiver ao seu alcance pra buscar, seja o que for, seja que movimento for preciso pra que você chegue num lugar em que você se sinta confortável, seja isso uma realização que tenha a ver com bens ou que não tenha a ver com bens, né? Mas realmente eu acho que pensar mais profundamente sobre isso acaba sendo até rechaçado porque a gente tá um pouco enjoado realmente dessa cultura que transforma tudo isso em conteúdo coach e algo a ser monetizado e transformado em palestra, sabe? Então isso acaba fazendo que, cara, nem quero entender sobre isso. A pessoa desiste, eu nem quero ter propósito mais, né? Não, cara, começa a ver o pessoal utilizando o que você pode aprender com o Soul na sua empresa, pra trazer pra sua empresa, colocando isso no LinkedIn. Ai, isso é chato, já tem cara. isso mesmo, Pra Ale? caramba, pra caramba. Você tá brincando. Gente, Não, do céu. muito. Você tá Vou até deletar o nome do episódio aqui, né? Claro que sim, Priscila. O pessoal Ai, usa ensinamentos de cultura gente. pop, A gente tá assim, ainda perdido, mais uma né? obra que já saiu se falando, não, Soul é sobre propósito de vida. Cara, os caras vão pegar essa oportunidade e transformar isso em ensinamento pro mercado de empreendedorismo. Os caras estão fazendo isso direto, sabe? Sim. Então... E é bizarro, porque o propósito, ele não tem uma regra, né? Cada um vai encontrar o seu de acordo com a sua vivência, de acordo com o que você acha que é importante pra você, quais são as causas que você gostaria de defender. Não sei, eu acredito que ele acaba mudando de uma certa forma de acordo com você vai levando a sua vida. Eu não acredito que seja somente um, assim. Isso é mutável. Não acredito que tenha fórmulas exatamente. Mas é que, não sei. Lucas, sempre tem alguém no propósito de ganhar muito dinheiro. Exatamente. Exato. E aí o propósito acaba sendo aquelas palavrinhas abraçadas por uma comunidade muito esperta, sabe? Aquelas palavrinhas chaves, assim, que é a palavrinha do publicitário, a palavrinha do marqueteiro. Essa é a palavrinha Sim. do coach, sabe? Não, seu exatamente, propósito de vida. Vou te ajudar a construir, a encontrá-lo, e você vai poder viver do seu propósito. Cara, O que você pelo amor de Deus, precisa, o que você anseia. É isso. Bom, Ale, pra gente finalizar, a gente tem um quadro aqui no nosso podcast onde a gente abre a porta pra alguém, pra alguma situação, pro que o seu coração estiver batendo no dia de hoje. Alguém quer começar? Não, comece você, Lucas. Eu vou abrir pra algo mais etéreo, assim, né? A gente discutiu bastante o filme Soul, ele tem a ver mais com um campo metafísico, então eu vou abrir pra algo mais subjetivo, que é a intuição. Eu acho que a gente tem que ouvir mais a nossa intuição, nos ouvir, nos escutar. A gente sabe o que é bom pra gente, só que às vezes a gente não quer ouvir, então aí a gente não se ouve, né? A gente sabe o que não é bom pra gente, que o que acaba acontecendo é pensamentos racionais acabam invadindo a nossa mente, a gente não sabe mais o que é a nossa intuição, o que é o nosso racional, e a gente acaba se perdendo nos nossos pensamentos, e a ansiedade é muitas vezes a causa disso tudo. Então eu vou abrir a porta hoje pra intuição, pra gente começar o ano se escutando. Maravilha, Tá bom. Lucas. Acho muito legal essa tua abertura de porta aí, porque eu acho que teve o privilégio, né, de vivenciar isso, a quarentena, no conforto de um lar, podendo ter acesso a um monte de coisa, eu acho que pôde talvez exercitar um pouco disso. Inclusive, eu acho que isso foi responsável por muitos movimentos, assim, sociais e culturais. Acho que as pessoas se ouviram um pouco mais, por exemplo, e começaram a questionar muito o que consomem, o que leem, o que ouvem, o que assistem, o que faz bem pra si, pra sua alma, sabe? Acho que elas começaram a se preocupar mais consigo mesmas e parar de consumir no automático. Eu sei que algumas coisas a gente tem que realmente ir e não se escutar mesmo, tem que ir no embalo. Mas é interessante a gente, pelo menos, tentar fazer esse exercício esse ano, né? Ale, e você? Pra quem você abre a sua porta? Cara, eu tô abrindo essa minha porta desde o ano passado pro Emicida, cara, que pra mim é a personalidade mais fundamental da cultura do Brasil. E quando eu falo em cultura, eu não tô falando somente em cultura musical. O Emicida é um humano extremamente necessário no país, mais necessário ainda nesse momento que a gente vive. Uma voz de uma clareza, nitidez e fundamento que me impressiona demais, com uma trajetória irretocável, sabe? Um cara que veio de uma posição extremamente de baixa renda e que foi trazendo conquistas que são exemplo e inspiração para nós, e que cada vez que tem a oportunidade de falar, de se comunicar, seja através da sua música, através de uma fala textual, só nos traz o que é crucial, só nos traz informação, formas de se pensar o mundo e o outro, sabe? Ele tem essa generosidade que é algo que a gente perdeu há bastante tempo. Então o ser humano precisa cuidar do outro, precisa olhar pro lado, precisa não querer passar por cima. Pessoas que estão no poder e que deveriam olhar para vários outros, uma multidão, passaram todo o ano não olhando. E a gente tem que tomar essa iniciativa em que cada um de nós tem que olhar e abraçar o outro. Sim. E o Emicida consegue trazer isso em cada
coisa que ele toca e cria. Então, Emicida... Nos livros infantis, que são incríveis. Incrível, incrível. Emicida é um cara incrível demais. Que satisfação poder viver no mesmo momento que ele. Maravilhoso. Arrasou. E você, Pri, pra quem você abre a sua porta? Brasil, eu vou abrir minha porta por uma série que eu amei, protagonizada por um dos meus atores favoritos, que é a série Lupin, série francesa com mais de 70 milhões de espectadores no mundo. Ela tá sempre ali, ou ela é primeiro ou ela é segundo lugar, toda semana nos mais vistos no mundo na Netflix. Um homem negro protagonista dessa série, Omar Sy, é um gênio. Esse homem é um gênio das artes. Ele é maravilhoso. Série maravilhosa. Maravilhosa, maravilhosa. Ele é baseado num personagem histórico muito importante na França e tal. Então assistam Lupin, vai ter a segunda parte da primeira temporada agora, depois a segunda temporada só vem em novembro, mas é muito bom. E eu vou deixar na descrição do link pra vocês, tem um vídeo muito legal que eles fizeram pra promover a série, que tem uma frase da série que ele fala que as pessoas, elas o veem, mas não enxergam ele. Nossa. E aí o Omar Sy foi pro metrô de Paris e ele tava colocando o cartaz da série, as pessoas ajudavam, as pessoas paravam, olhavam e ninguém percebia que era ele. Meu Deus, preciso ver isso, não vi isso. É muito bom, eu vou pegar, é sensacional, porque ele fala muito nesse capítulo especial, ele fala dessas profissões que são invisibilizadas, né, de pessoas que são invisibilizadas, então assim, é uma série muito boa, e o Omar Sy é a voz do Joe Gardner na França. Ah, sério? Então, eu não sabia disso, que maravilhoso. Maravilha. E esse podcast não é patrocinado pela Netflix. Nem pela Disney Plus. Ale, pra quem quiser acompanhar o seu trabalho, onde que nossos abertinhos podem te encontrar? Eu acho que o melhor lugar, mais fácil, é no Instagram, @alegarcia, porque acabo mandando pra todos os lugares a partir de lá. Mas se tiver paciência e vontade, já entra no Twitter, que também é Ale Garcia, e digita Ale Garcia no YouTube, você vai em todos os lugares. E aí você vai ver que eu tenho podcast no Cu da Semana também, em todas as plataformas de podcast. Então acaba sendo fácil de me achar. Maravilhoso. Isso aí. Ale, a gente queria agradecer muito, muito a sua presença. Foi uma honra ter você aqui com a gente, bater esse papo, foi uma delícia. Obrigado de coração. Foi maravilhoso. Bom, eu te mando mensagem faz muito tempo, você sabe que eu sou super sua fã. Obrigado demais pelo convite, Lucas e Priscila. Contem sempre comigo. Valeu, um grande beijo pra vocês. E pra vocês que estão ouvindo a gente, Brasil, toda semana a gente tá aqui pra bater um papo com vocês. Segue a gente lá no Instagram, @portaabertapodcast. Dúvidas, sugestões, críticas, é só mandar pra gente que a gente lê. E a gente também tá lá no Catarse. Vai lá pra dar um helpzinho pra gente. E é isso. Obrigado de novo, Ale. Obrigada. Beijo, galera. Beijo pra vocês todos. Beijo, galera. Tchau.